Olá, o meu nome é Hugo Filipe, sou professor de Informática e formador de professores. Este tutorial é uma pequena introdução às funcionalidades mais básicas do Inkscape, uma aplicação para criação e edição de desenho vetorial. E o Inkscape é uma aplicação livre, gratuita, open source. Poderás instalá-lo legalmente sem gastar dinheiro. Para começar, teremos de ir à internet e pesquisar por Inkscape. E procurar este site, inkscape.org. Este sim é o site oficial do Inkscape. Nesse site, inkscape.org, procura esta secção, Download, e depois a versão atual, Current Version. Aqui um pouco mais em baixo, escolhes o sistema que tens instalado no teu computador. Eu vou escolher Windows. E no meu caso, tem esta arquitetura, 64-bit. Se tu não souberes muito bem qual é a arquitetura do teu sistema, então instala esta versão. Mas se o teu computador tiver o Windows 11 ou o Windows 10, então quase certeza que é esta versão. Podes experimentar de qualquer forma. Aqui em baixo vou escolher este fecheiro. O fecheiro de instalação desta aplicação é automaticamente descarregado. No entanto, se te aparecer esta janela, guardas esse fecheiro no local que tu preferires. Se aquela janela não apareceu, então em princípio terás o fecheiro já descarregado ou por aqui por cima. Seja como for, se não encontrares este fecheiro, podes ir por aqui e visitar esta opção, transferências. Em princípio, irá surgir este item de fecheiro descarregado. Então fazes aqui, mostrar numa pasta. E depois, finalmente, encontras o fecheiro de instalação do Inkscape. Executes, fazes duplo clique, autorizas a instalação e depois basta seguir este processo até ao final. O Inkscape depois poderá mostrar este painel, onde tu podes escolher o aspecto do Inkscape, defines e alteras o aspecto do bem entenderes. Tens aqui várias opções. Podes optar por apoiar o Inkscape de alguma forma, ou então por criar um fecheiro a partir de um modelo existente ou um fecheiro que tenhas anteriormente utilizado. Se não é o caso, então podes fazer novo documento e crias um documento em branco no Inkscape. Então, muito provavelmente, será isto que irá aparecer no teu computador, ou parecido. Agora repara, terás cá em cima a barra de título, onde aparece o nome do documento, depois tens uma barra de menus, uma barra de ferramentas padrão, uma barra de ferramentas que se adapta consoante o instrumento ou ferramenta que estás a utilizar, e depois tens deste lado o botão de menu sobre a ferramenta de atração. Caso não surjam estas opções todas, é porque tens a opção básica ativada. Podes ativar a opção avançada. Depois tens aqui uma barra horizontal com uma régua e uma barra vertical também com uma régua. As barras de deslocamento horizontal e vertical. Cá em baixo tens uma paleta de cores que tu podes navegar utilizando estas setas, estes triângulos. Depois, mais em baixo, tens as cores utilizadas, a opacidade do objeto utilizado, a camada que estiveres a utilizar, aqui a possibilidade de trancar ou ocultar essa camada, aqui informação sobre o objeto que estiveres a trabalhar ou manipular, a transformação, aqui a posição do cursor no teu desenho, aqui tens a ampliação e aqui a rotação do teu documento. Pois se quiseres, neste botão, poderás também aceder a outras paletas. Não te esqueças nunca que a paleta por omissão é esta aqui, Inkscape Default. Agora vou escolher, por exemplo, este cor laranja para começar a desenhar. E vou escolher a ferramenta retângulo. Ora, repara, a cor laranja está por aqui. Então se eu desenhar aqui um retângulo, surge um retângulo cor laranja. Se no teu caso não aparecer nada, então muito provavelmente é porque traz a opacidade a menos de 100%. Então podes aqui aumentar para que a cor, o objeto, surja bem definido. Se ainda assim não aparecer o teu objeto, experimenta utilizar uma outra cor. Ou então, vem aqui este painel, editar cores dos objetos, e tens a certeza que tens este parâmetro a 100%. Este parâmetro é o parâmetro da transparência de um objeto. Tu podes definir a transparência em dois locais, aqui e também aqui em baixo. Este parâmetro chama-se opacidade e também é definido aqui como acabámos de ver anteriormente. Se quiseres, nos teus objetos também podes definir uma cor de contorno, a cor de traço. Para definir a cor de contorno, podes chegar aqui com o botão do lado direito e fazer, por exemplo, aplicar no traço. Entretanto, o traço poderá ser também definido
ajustado noutro local. Se no teu objeto não surgir o traço, não te preocupes. Neste botão, outra vez, editar cores dos objetos, tens aqui a opção pintura de traço. Então aqui nós podemos definir a cor do traço. E no outro separador ao lado, estilo traço, nós podemos indicar então a espessura desse traço, desse contorno, o padrão e outras configurações que estão aqui disponíveis. Agora, se tu reparares, eu ainda não acabei de desenhar o meu retângulo. Eu tenho esta opção ativa, ferramenta retângulo. Posso chegar aqui ao meu desenho e alterar a sua forma. Como eu disse há bocadinho, cá em cima surgiram as configurações, o menu de configurações da ferramenta retângulo. Agora, se eu carregar nesta seta, então já posso carregar no meu retângulo e movê-lo, ou até alterar o seu tamanho. Se eu carregar num objeto uma vez, surgem estas setas para alterar o tamanho e para poder movê-lo. Se eu carregar novamente, surge um novo conjunto de setas que me permite rodar o objeto e até inclinar esse mesmo objeto. Em qualquer altura posso escolher selecionar um objeto e voltar à ferramenta que eu utilizei para o desenhar e alterar então a sua forma. Também tenho aqui, com esta ferramenta de seleção, também tenho aqui uma série de outras ferramentas. A ferramenta de rotação, a ferramenta de espelhar e a ferramenta de organização. Mas para a ferramenta de organização preciso ainda de um outro objeto. E repara, quando tu desenhas um objeto, o Inkscape guarda as características do desenho. Portanto, ficou com o mesmo estilo. Então, neste caso, eu não quero traço, então carrego aqui neste X, mas o preenchimento, também não quero esta cor. Quero uma cor diferente. Se tu reparares agora com a ferramenta Círculo, nós temos um menu diferente aqui em cima. Mas este objeto foi criado para te mostrar estas funcionalidades. Mas ainda me falta um terceiro objeto. Então vou aproveitar para criar, por exemplo, triângulo. Um triângulo tem 3 cantos. Aqui podemos criar estrelas e polígonos. Ora, repara na diferença. Temos aqui a proporção do raio. E aqui, essa proporção do raio não aparece. Então vou desenhar um triângulo. Não sei se tu reparaste, mas eu desenhei de baixo para cima. E assim o meu triângulo fica com um vértice apontado para cima. Eu também utilizei a tecla Ctrl à medida que ia desenhando. Carreguei na tecla Ctrl. Mas eu não quero triângulos desta cor. Então vou selecionar esta ferramenta. Com a tecla Shift seleciono o outro triângulo e venho aqui alterar a cor. E estes dois objetos ficam com a mesma cor. Agora repara, este objeto vou colocá-lo aqui e este posso colocá-lo aqui assim. Este, como foi dos últimos objetos a ser desenhado, está à frente dos outros dois. Mas se eu carregar aqui, baixar um passo, ele fica atrás do círculo, mas fica à frente desta forma, que já não é bem um retângulo. E se eu baixar novamente, fica atrás de todos. Mas se eu quiser enviar para o topo, será aqui. Pronto, eu acho que já percebeste, no fundo, o funcionamento destas ferramentas cá em cima. Já que estou com o triângulo selecionado, repara que eu posso aqui alterar a posição do triângulo na horizontal e aqui na vertical. E deste lado posso alterar o seu tamanho. Aqui altero a largura e aqui altero a altura. Caso tu queiras que a altura seja alterada automaticamente com a largura, então ativamos este cadeado. E assim a proporção mantém-se. Ou seja, a altura e a largura crescem ao mesmo tempo, ou alteram-se ao mesmo tempo, mantendo a proporção. Depois também podemos desenhar peças 3D, espirais, curvas e linhas retas. Então, para desenhar uma linha, é um clique, levantas o dedo do rato, depois fazes outro clique. Mas para desenhar curvas, quando carregares, não levantas o dedo do rato e arrastas então para desenhar uma curva. Quando tiveres terminado a tua forma, fazes duplo clique. E esta forma, então, é criada. Podes fazer as transformações que tu bem entenderes, incluindo definir uma cor.
Com este objeto, com este tipo de objeto, tu tens também esta ferramenta, onde tu podes pegar nos nós, nestes pontinhos, e alterar a forma que tu acabaste de criar. Alguns nós são especiais, têm aqui estas pegas, que permitem ajustar depois a largura ou o contorno, a definição das curvas. Caso tu queiras, podes transformar os nós, estes pontos, num outro tipo de nós. Então selecionas esses nós e depois carregas aqui, ao longo destas opções, para definir então o tipo de nós que queres trabalhar. Depois ainda tens a ferramenta lápis, que permite desenhar linhas. Podem ter preenchimento ou não. Qualquer uma destas formas, tu podes optar por não ter preenchimento. Com o botão do lado direito em cima deste X, podes optar por esta opção, aplicar no preenchimento. E assim o objeto até parece que fica invisível. No entanto, se nós aplicarmos aqui uma cor como traço e alterarmos o estilo do traço, então ficamos apenas com o contorno. Depois temos também a ferramenta Caligrafia, que permite simular a escrita, manuscrita. Agora ficou com traço. Vou definir para que não fique então com traço. Agora este traço posso chegar aqui e definir para não ter traço. Temos a ferramenta de texto para criar texto. E repara que aqui tens os tipos de letra, o estilo de letra, o tamanho e várias outras configurações. Tens também a ferramenta de gradiente, que permite aplicar uma transição gradual entre duas cores. O gradiente podes aplicar a qualquer objeto. O Inkscape é que coloca sempre na paragem circular a transparência total. Então, se quiseres, poderás aqui aplicar 100 para a transparência, para ficar um objeto completamente opaco, mas agora não vemos aqui nenhuma diferença. Então, com este ponto ativo, esta paragem circular, podes definir aqui uma outra cor. E neste círculo, também podes definir a cor que tu bem entenderes. Depois a ferramenta malha é muito semelhante à ferramenta gradiente, mas tem mais pontos para definição das cores. Tens a ferramenta pipeta para detectar as cores do teu desenho. Então, por exemplo, poderás selecionar um objeto, depois selecionas a ferramenta pipeta e depois clicas em cima de uma cor que tu gostes. E essa cor é adotada como cor de preenchimento ou então como cor de traço. Este traço está visto que ficou muito estranho. Depois tens a ferramenta balde de tinta. A ferramenta balde de tinta é útil para preencher espaços em branco. A ferramenta balde de tinta tem aquela cor, vou aqui escolher uma outra cor, poderá ser este amarelo. Agora vou só desativar a pintura de traço, porque senão não conseguimos ver o resultado da ferramenta balde de tinta. Aqui está, o resultado da ferramenta balde de tinta, que preencheu aquele espacinho que havia entre esta forma e esta outra forma. Também tens a ferramenta de forças, mas para a ferramenta de forças preciso selecionar aqui alguns objetos, por exemplo estes, e agora, ferramenta de forças, e podemos afastar estes objetos que estavam selecionados. Agora deixa-me selecionar este aqui, e a ferramenta pulverizar permite criar vários destes objetos. Pois que lá está, cada uma destas ferramentas tem aqui várias definições que tu podes utilizar. Também temos a ferramenta de eliminar, para eliminar os objetos do bem entender, para ligar os objetos a outros objetos, fazer uma ligação de objetos. Temos a ferramenta régua para medir as distâncias que tu achares útil medir. A ferramenta lupa para fazer zoom, mas para fazer zoom, para ajustar o zoom ou a ampliação, eu prefiro fazer menos ou então mais. Vou carregar na tecla 5 para se ajustar ao meu documento. E agora a tecla menos. E se rodares aqui para baixo com o scroll, com a roda do rato, tens ainda uma ferramenta para criar páginas. Permite criar e ajustar páginas novas ao teu documento. Então poderás criar uma segunda página aqui, ou então vir por aqui e escolher um tamanho diferente para essa página. Uma funcionalidade bastante útil é de criar grupos. Então eu posso selecionar, por exemplo, estes 3 objetos e depois utilizar esta ferramenta aqui.
E a partir de agora, bastará pegar em cada um desses objetos que tenha um grupo. E, eventualmente, se quiser, posso alterar a cor do grupo, de todos os objetos do grupo, ou até alterar o seu tamanho. Se tu achares útil, também é possível utilizar guias. Então, arrastando da régua superior, temos guias horizontais e desta régua lateral temos guias verticais. Depois, também tens aqui um conjunto de filtros que tu podes aplicar aos teus desenhos. Por exemplo, este aqui, biselado, aço prensado, onde aplica um efeito 3D a este objeto. No final do teu trabalho, aquilo que tu podes e deves fazer é chegar a fecheiro e fazer guardar. Escolhes uma pasta, uma localização depois e defines o nome do teu desenho. E repara, vai ficar guardado com este formato, SVG, que é o formato que o Inkscape prefere para trabalhar. No entanto, se tu vires que tens um desenho pronto para exportar, imagina que queres exportar estes dois objetos, então selecionas esses dois objetos e depois vais a fecheiro, exportar. E podes criar um fecheiro PNG, por exemplo, um fecheiro JPG. Então, neste caso, eu quero exportar a minha seleção. Então, quero criar uma imagem única, mas a partir da minha seleção. E eu quero exportar apenas aquilo que eu tenho selecionado. Então, muito bem. Agora, vejo qual é que vai ser o meu fecheiro. Posso escolher aqui a minha pasta. É esta a minha pasta, mas não é este o nome do fecheiro que eu quero. Eu quero este nome de fecheiro. E agora faço guardar. Fiz OK. Aquelas opções apareceram porque eu tenho este botão inativo. Se eu ativasse, as outras definições não apareciam. E aqui está o meu fecheiro acabado de criar, que resultou então nesta forma. Caso tu precises de abrir um fecheiro do Inkscape e não é o programa, a aplicação Inkscape que é aberto, então faz o seguinte, com o botão do lado direito em cima e um fecheiro deste tipo, fazes abrir com, e se o Inkscape não aparecer aqui, e depois escolher outra aplicação, se o Inkscape não estiver aqui, vais aqui procurar, se estiver, escolhes e ativas esta opção. Se não estiver, vais aqui mais aplicações, que deverá surgir por aqui. Caso não esteja, vais aqui procurar outra aplicação neste PC, procuras o Inkscape, entras na pasta bin e escolhes esta aplicação. Se por acaso não estiver aqui, então vais a Disk Local C, a outra pasta, programas x86, e isto é sinal que o teu sistema funciona com 64 bits e tu instalaste a versão de 32 bits. Podias ter instalado a versão de 64 bits. Então vais agora a Inkscape e depois à pasta bin e escolhes outra vez Inkscape. E depois fazes abrir. E a partir desse momento, o Inkscape será a aplicação pré-definida para este tipo de fecheiro, SVG. Espero que tenha sido útil. Fica bem. Até breve.